Vamos abrir em Ezequiel 45, 13. Ezequiel 45, 13. Ezequiel fala da parte de Deus e diz: Esta será a oferta que haveis de fazer, a sexta parte de um efe de cada úmer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efe de cada úmer de cevada. Quanto ao estatuto de azeite, a cada bato de azeite ofereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, e um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. Naquela altura, a moeda não era corrente. Então dava-se em géneros. Porque não só alimentava os sacerdotes na casa de Deus, mas também dava para a continuação da manutenção do Evangelho. Hoje em dia, Deus, o que é que quer das pessoas? Abençoá-las, assim como naquela altura. Mas espera sempre uma oferta que seja voluntária, porque se não for voluntária não vale a pena. Ninguém é obrigado a fazer nada. Deve ser sentida do coração. Uma oferta de gratidão a Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Anda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Poder semear no teu reino, Senhor. E poder confiar em ti. Porque és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar ricamente. Em nome de Jesus. Te agradecemos, te honramos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título é A Festa. Já que estamos em Ezequiel 45, 13, não é? Vamos a Ezequiel 45, 21. Eu não sabia que é que Deus queria que eu falasse. Que título havia de ser, e Deus disse-me, não festa, mas a festa. E eu, a festa? O que é que queres dizer com isso? Pensei eu. E depois me lembrei que estávamos a uma semana da Páscoa. E depois diz aqui em Ezequiel 45, 21. No mês, ao dia 14 do mês, tereis a Páscoa. Uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. 7 dias. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado.
E nos 7 dias de festa, preparás um holocausto ao Senhor. 7 bezerros, 7 carneiros, sem mancha, cada dia, durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Nós agora estamos debaixo de uma nova aliança. Não fazemos sacrifícios de animais. Então o que é que Deus quer de nós? Eu creio que não é nenhum objeto, não é algo, mas é algo vindo de nós. A Bíblia fala em sacrifício de louvor, de adoração a Deus. Neste tempo presente, às vezes a nossa maior luta é com o tempo. Parece que não há tempo para as coisas. Parece que o tempo não dá. Mas Deus fala em 7 dias de festa. E quando eu li isto, o que eu senti? Faltam 7 dias para a Páscoa, exatamente. A partir de segunda-feira, incluindo a Páscoa, são 7 dias. Por que não, neste tempo, fazer algo diferente? Fazer uma adoração e uma consagração a Deus por 7 dias, até o dia da Páscoa. Por que não fazer algo que exalte Deus? Não para pedirmos alguma coisa ou necessitarmos de alguma coisa, porque essas orações também são válidas. Mas uma oração de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te agradecer, para te honrar, para te louvar, porque só tu és digno, em nome de Jesus. A festa será feita daqui a 8 dias, portanto a 7 dias, não é? No próximo domingo. Mas como é que nós estamos para esse dia? O que é que um Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo, vai querer de cada um de nós? Eu lembro-me principalmente de algo que aconteceu comigo. E quando estava a pensar sobre esta mensagem, só me lembrava disto. Eu estava a orar e não estava a pedir absolutamente nada a Deus, só estava a orar, só estava a bem dizer a Deus, não estava a fazer mais nada. E eu senti uma presença e essa presença estava a chorar. E eu comecei a chorar logo também. E eu dizia: por que estás a chorar? Ele dizia: por causa do teu amor. E eu dizia: não chores. O amor sente. O amor sente. Embora um escritor nosso, muito conhecido, o Camões, escrevia que amor arde sem se ver. Não, mas sente. As outras pessoas sentem. Deus, o nosso Deus, sente o nosso amor. E você ama a Deus realmente. Você já lhe disse que o ama.
Não por aquilo que lhe pode dar, mas por aquilo que ele é. Ouça, se Deus fosse justo para conosco, nenhum de nós estaria vivo. No entanto, ele permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, na altura da Páscoa. O sacrifício supremo feito por o Filho de Deus, por nós. Para que através desse sacrifício nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos andar e estar com Deus. Não há um justo, nem um sequer. Mas nós fomos justificados pelo aquilo que Jesus fez por nós. Não é por acaso que a festa da Páscoa que começou na altura que o povo saiu do Egito, a Páscoa significa passagem. Passagem da vida para a morte. Naquela altura, aqueles que não tinham o sangue do cordeiro pintado nas portas das casas, o anjo da morte passava por essas casas e matava o primogênito de tudo o que houvesse nessa casa. O primeiro nascido de tudo o que houvesse nessa casa. O primogênito dos filhos, o primeiro filho dos filhos, o primeiro filho de animais, todos morriam. Mas quando o anjo da morte chegava a uma casa que tinha as ombreiras pintadas com sangue, o sangue que acabaram de comer, ele não entrava nessa casa. Não foi por acaso que Jesus morreu exatamente e foi crucificado exatamente no dia da Páscoa. Ele foi crucificado, morreu na cruz, foi tirado antes da Páscoa porque parecia mal. E no dia da Páscoa ressuscitou. Há pouco tempo começaram a fazer umas filmagens da crucificação de Jesus. É uma série que está a ser muito conhecida e divulgada e vista. E o que é impressionante é que as pessoas, o próprio quem estava a fazer Jesus e todos os outros, não se continham a fazer as filmagens e não se conseguiam conter com lágrimas a ver tudo aquilo que estava a acontecer. Abraçavam-se uns aos outros, eles não conseguiam, tinham dificuldade de filmar. Porque eles estavam-se a lembrar que foi assim que Jesus morreu. Sem pecado, mentido contra ele. Ele só fez o bem, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele ajudou pessoas. Chegava ao pé das pessoas e mostrava-lhes quão errados eles estavam para mudarem. Ele só fez o bem. No entanto, ele foi crucificado. Ele foi morto. E você pode dizer, pois, aquelas pessoas, não, você não entendeu. Foi o meu pecado e o seu pecado que crucificou Jesus. Porque se nós não tivéssemos errado, Jesus não precisava de ser crucificado. Não foi umas determinadas pessoas, não foi coisa. Por isso é que Jesus contava na cruz, Pai, não lhes imputes este pecado.
de o terem crucificado. Todos nós, de uma forma ou de outra, já erramos. Fizemos algo que não agradou a Deus. Graças a Deus que hoje temos o Espírito Santo, Ele nos mostra quando nós erramos, quando nós realmente fazemos aquilo que não devemos. E alguns dizem, pois, não, aqueles que se prostituem, não, aqueles que roubam, aqueles que matam. É. E aqueles que mentem? Aqueles que defraudam. Defraudar não é... Eu, em relação a negócios, eu sempre tive alguma dificuldade, porque achei sempre que devia de ser justo aquilo que eu estava a cobrar e tudo mais. Justo perante o meu trabalho que estou a fazer. Para algumas pessoas, às vezes, pensam que não, mas isso é um valor alto. Mas realmente, quem quer as coisas de borla, realmente é um valor alto. Mas eu nunca achei um valor alto. E tentei perceber uma coisa. Se eu fizesse algo de errado, será que Deus não me ia julgar? Será que Deus não vai julgar aquelas pessoas que dizem mal de mim? Será que Deus não vai julgar a todos? Eu lembro-me uma vez, não tive uma discussão acesa com a minha esposa, porque nunca tivemos uma discussão assim tão grande assim. Mas eu estava chateado com a minha esposa. Eu saí de casa. Eu não o perdoei. Eu não disse, eu perdoo a minha esposa porque ela me fez. Eu não fiz isso. E eu, quando entrei para dentro do carro, fui para trabalhar e o carro, a meio do caminho, o motor avariou. Eu estava, se eu já estava chateado, ainda mais chateado fiquei. Isto foi por volta da meia-noite, por volta das 3 da manhã. Eu fui meter o carro ao mecânico e quando fiquei quieto e sossegado, Deus me disse, isto aconteceu por causa de ti. E eu disse, por causa de mim? Sim, tu não perdoaste. A palavra de Deus diz, se vocês não perdoarem os homens, eu não vos perdoo a vocês. E se Deus não nos perdoa, o que será feito de nós? Entenda uma coisa. Deus quer o melhor para nós, mas quer que nós entendamos que a nossa forma de viver como humanos, como vivemos e como o mundo vive, está errada. Porque o diabo vai fazer de tudo para que nós possamos voltar uns contra os outros, para nós não nos perdoarmos uns dos outros, porque ele sabe que é a única forma de sermos destruídos. Será que aquela pessoa que disse o que disse ou fez o que fez, dentro dela não teria alguma razão? Ou ela acha que tem razão? Será que nós não temos que perdoar a todos? Às vezes nós não entendemos a vida. Ou pensamos que a forma como estamos a viver e o que estamos a fazer é que é certo.
Por favor, analise a sua vida perante a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ela vai mostrar algumas coisas que nós estamos a fazer que pensamos que estamos certos, mas não estamos. A palavra fala sobre trair alguém, trair a nível de matrimónio, de casamento. Mas Jesus diz, aquele que cobiçar a mulher de outra pessoa já praticou o pecado. E, infelizmente, homens e mulheres às vezes se veem ou deixam os seus pensamentos passar e imaginar o que é que poderia ser com esta ou com aquela pessoa, e isso faz com que estejamos a pecar perante Deus. E nós temos de nos arrepender disso, pedir perdão a Deus por isso, por esses pensamentos, e tirar. Eu costumo orar, Pai, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus, para evitar que todos esses pensamentos fiquem dentro de mim. Eu não sou perfeito, nem nunca serei. Mas ninguém o é. E eu quero que você entenda que o nosso Deus sabe disso. E por saber disso é que Jesus foi à cruz em nosso lugar. Por isso nós estarmos agora, estes dias, até à Páscoa, nós fazemos um período de consagração. Eu não estou a pedir jejum, cada um faz o que entender e como entender. Não faça sacrifícios de carne, como aqui está descrito, não mata animais, não faça nada disso. Ponha-se perante Deus, ore perante Deus, esteja sozinho perante Deus e busque Ele. Porque é isso que Ele quer. Tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. É isso que Deus Pai nos quer a cada um de nós com Ele. E seja uma coisa... 1 de Coríntios 5, 7. Vamos lá abrir em 1 de Coríntios 5, 7. Primeira de Coríntios 5, 7. Meu Deus. Primeira de Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento de maldade e de malícia, mas com asmos de sinceridade e da verdade. É impressionante. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. E uma das coisas que eu aprendi mais, que Deus mais ama, é a sinceridade. A nossa sinceridade. A nossa sinceridade, mesmo quando façamos alguma coisa errada, a nossa sinceridade em tudo o que façamos. A nossa sinceridade de vermos que estamos errados, reconhecer esse erro, pedir perdão e pedir ajuda a Deus para nos mudar. Por favor, não diga como eu já ouvi dizer, não, eu sempre fui assim. Mas está na nossa mão poder mudar. Ah, mas como? Eu não consigo. Eu sei que a maioria das pessoas não consegue mudar. A maioria das pessoas não se consegue libertar de vícios. Eu sei, mas Deus pode, se você pedir a Ele. Quando você pede a Ele e você deseja realmente, as coisas mudam na sua vida.
Quando você entrega a sua vida a Deus, não é só o entregar a sua vida, é você reconhecer o que está errado em si, colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus: muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Tira isto de mim, tira este vício de mim, tira isto de mim, para que não venha nunca mais. Para que eu não desejo nunca mais. E Ele pode fazer isso. Mas Ele ama a nossa sinceridade. Ele ama nós sermos honestos perante Ele. Ouça, eu tenho visto muita gente, eu tenho ouvido muita coisa que tem acontecido com pessoas crentes. E eu às vezes eu não acredito. Eu não... Buscam a Deus, mas agem como Deus não existisse. Por... Será que tudo aquilo que nós vemos e fazemos em oculto Deus não sabe e não vê? Será que alguém, quando rouba outra pessoa, será que Deus não está a ver? Será que quando se está a mentir para outra pessoa, será que Deus não está a ver? Entenda uma coisa. Deus vê tudo. E cabe a nós reconhecer sinceramente perante Ele o nosso erro. Pedir perdão a Deus. E pedir ajuda para nos mudar. Para não voltar a fazer esse erro. Há erros que nós fazemos que nem... porque nós achamos que está certo. Deus uma vez mostrou-me que eu não devia de ir a um determinado sítio, mas eu já tinha dito e achava que não, que ia ajudar e ainda ia ganhar dinheiro. E quando cheguei lá, eu não ganhei nada, só fiquei chateado. E quando saí de lá, só pedi perdão a Deus. Senhor. Perdão, tu disseste-me para não ir. E eu desobedeci. Então agora procuro em Deus saber o que é que eu devo ou não devo fazer, o que é que realmente é que eu faço. Ouça, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Tudo. Ele nos quer ajudar em tudo. Ele quer ser participante da nossa vida. E você vai dizer assim, não, mas se nós formos assim, sinceros, perante Deus e perante todos, vamos parecer ingênuos, vamos parecer fracos. Você não está a entender. Você vai parecer mais forte do que alguma vez foi. As outras pessoas podem pensar fraqueza, mas para Deus é força. Eu normalmente sou delicado como eu trato com as pessoas. Não sou rude, não sou... porque eu acho que eu devo ser assim. Mas algumas pessoas pensam que esse trato, da forma como eu trato, pensam que eu sou fraco ou que me podem enganar. Não me conhecem realmente. Eu cheguei a um sítio uma vez
E tive lá a deixar o telefone da minha esposa, porque estava avariado. Estava dentro da garantia. Eles disseram-me, 1 mês e meio. Pronto, eu assinei o papel, 1 mês e meio. Como mal disseram isso, eu olhei para o calendário e vi o dia. E eu cheguei lá, nesse dia, não me disseram nada até lá. Passado 1 mês e meio, eu fui lá. Não, agora a lei mudou, agora é 1 mês só. Mas na altura era permitido. 1 mês e meio. Eu cheguei lá, olha, era para saber do telemóvel. Não, ainda não está arranjado. E eu, diga. Eu só se fiz isto. Diga. E a pessoa olhou para mim, disse assim, então é melhor chamar o gerente. É melhor, é. O gerente chega e começa a dizer isto e aquilo, não. O que é que lhe traga a lei? Eu assinei um papel de concordância com você. Mas o que é que lhe traga a lei? Claro que eu já não estava a falar muito docilmente, não é? Mas o que é que lhe traga a lei? No dia a seguir estavam-me a telefonar e a devolver o dinheiro, o valor. Eu quero que você entenda uma coisa. É Deus que nos capacita para todas as coisas. É Deus que nos fortalece para todas as coisas. Você pode agarrar e dizer, não, mas eu não posso parecer fraco perante o mundo. Não. Mesmo que você pareça fraco perante o mundo, quando chegar à altura de você ser forte, você vai ser forte, porque o Espírito Santo que está dentro de si vai fazer com que isso aconteça. Trate toda a gente bem. Eu, por exemplo, eu fui às compras e paguei com o dinheiro. Só quando eu olhei pareceu-me um valor, por isso é que eu dei dinheiro a mais. E a pessoa ouviu o dinheiro, fiz as contas assim, parecia-me dinheiro a mais. É para a pessoa, mas que ela errou. E eu disse, qual é o valor? E então ela mostrou-me o valor. E eu disse, não, então fui eu que me enganei a fazer conta. E ela ficou assim a olhar para mim e disse, não, é que eu pensava que você me tinha dado dinheiro a mais. E ela ficou a olhar para mim, porque não é normal. Eu sei que não é normal, mas eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto com as pessoas. Porquê? Por causa de Deus. Porque o meu Deus está a ver. Você entende? O seu Deus está a ver tudo o que você faz. Ele está a ver o que você pensa, os esquemas que você pode fazer ou não, a sinceridade com que você está a fazer as coisas ou não. Ele está a ver. Mas será que você entende que o nosso Deus está vivo? É que alguns cristãos creem em Deus, amam a Deus, pedem coisas a Deus e Deus concede e glória a Deus. E Ele é Deus. Mas será que imaginam que Ele está a ver tudo? Tudo. E você pode dizer, mas essa pessoa não fez por mal. Eu não estou a dizer que ela fez por mal, mas fez. Arrependa-se e muda. Você percebe? Mal não virá homem sem causa. Eu uma vez vi uma pessoa, eu agarrei, paguei em dinheiro e deram-me trocos. E quando deram os trocos, eu olhei para os trocos e os trocos estavam errados. Mas eu pareceu-me, eu agarrei no dinheiro, fui para uma mesinha, meti o dinheiro ali e fui agarrar na calculadora para fazer contas. Porque parecia-me que estava errado. A pessoa mal me viu fazer esta reação, disse, falta aqui uma moeda. E eu disse, a pessoa ia enganar de propósito. Ia enganar-se no troco a favor dela de propósito, para poder ficar com dinheiro. Eu fiquei, eu não acredito, eu não... Como é que é possível? Ainda por cima um cristão que eu conhecia.
Pois o que é que aconteceu? Pois mal não virá homem sem causa. Pois teve problemas com o carro. Pois foi multado. Pois aconteceram coisas porquê? Porque ele abriu uma porta para o diabo poder entrar na vida dele e roubar dinheiro. Porque ele estava a roubar. Não importa a quem seja. Quer a mim, quer a outra pessoa. Eu quero que você entenda. Deus vê tudo. Os seus pensamentos, os seus desejos, vê tudo da sua vida. E se você não entende isso, você não está a compreender Deus. Deixa-nos levar aqui uma... Eu acho que... Atos 5:1. Eu quero-vos trazer esta... Nós vamos ler esta passagem para você entender que Deus vê tudo. Veja aqui, Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, porque formaste este digno no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, expirou, e houve um grande temor que veio sobre todos os que ouviram isto. Algumas pessoas, quando nós lemos isto, pensam que não, foi por causa do dinheiro. Não foi nada por causa do dinheiro. Nada. Absolutamente nada. Veja o versículo 3. E disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Se ele tivesse chegado ao pé dos apóstolos e disse, olha, eu vendi a propriedade por tanto, mas eu sinto no meu coração dar só metade do valor. Glória a Deus, que deu metade do valor. Mas eles tinham visto, vocês podem ver em Atos 4, podem ter visto que havia algumas pessoas que vendiam as propriedades e davam o valor total. E por todas as pessoas eles eram acarinhados e coisas. E eles queriam essa mesma atenção para eles. Então mentiram, dizendo, está aqui o valor total. Mas porquê que estás a mentir para Deus? Era o que era que o guardando não ficava para ti, não estava na tua mão. Se vendesses e ficasses com o dinheiro, alguém te ia dizer alguma coisa, Deus te ia dizer alguma coisa. Não, é tua, estava na tua mão. Farias com ela o que quisesses. Podias ter chegado aqui e ter dito, olha, toma, olha, eu vendi a propriedade e está aqui o valor que eu acho que devo dar. E estava tudo bem. Não. Mas ele mentiu. E a resposta à mentira dele, não mentiste a homens, mas a Deus. É o que está no versículo 4. Ele morreu na hora. Depois veio a mulher, perguntaram, olha, por quanto é que foi vendida a propriedade? A mulher disse, portanto. Está lá fora aqueles que enterraram o teu marido e vão enterrar a ti também. E ela morreu na hora também. Então, mas... Entenda uma coisa.
Ananias e Safira estavam a falar com homens de Deus, que trabalham para Deus. Ananias e Safira mentiram a homens de Deus. Mas aqui diz que mentiram ao Espírito Santo e mentiram a Deus. Você entende? Você entende que Deus vê tudo, tudo, tudo. Não há nada que possamos esconder dele. Há em Salmos um versículo que diz: mesmo que eu suba ao mais alto dos montes, tu lá estás. Mesmo que me codeje ao mais fundo das cavernas, tu lá estás. Ele está em todo lugar. Ele é omnisciente, ele sabe tudo, 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 tudo. Não há nada que possamos esconder. Por isso é loucura tentar enganar. Você pode enganar homens, mas nunca vai enganar Deus. E neste caso, houve consequências diretas da morte, mas se não fosse assim, se ele não morresse, por causa da mentira que ele fez, as consequências iam para a vida dele. E consequências para a vida dele, para a vida da esposa, para a vida dos filhos, para a vida dos netos. Ah, mas eles não têm culpa. Mas ele, ele é que criou a herança. Ouça, existe uma herança espiritual. Existe uma herança espiritual que é quebrada na altura que você aceita Jesus e renuncia a tudo. Mas aquele que não aceitou Jesus, que não renunciou, ele está debaixo de uma herança espiritual dos avós, dos bisavós, dos pais. E aquele que está em Cristo, a melhor coisa que ele fez foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É renunciar a tudo na vida e aceitar Jesus como Senhor. A mudar completamente a sua vida. Ele trouxe bênção para ele, para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Mas essa mesma pessoa que fizesse uma coisa igual a que está aqui, que mentisse, que coisa, ele está a voltar a trazer a maldição para a família. Você entende que Deus vê tudo, que não há nada que se possa esconder a Ele. Se você errou, vá a Deus e peça perdão a Deus. Se prejudicou alguém, faça com que essa pessoa não seja prejudicada. Você entende que é Deus que faz todas as coisas? Que é Deus que nos abre os nossos horizontes para que possamos ter mais e viver mais? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. É Ele que faz tudo. É Ele que enche a nossa boca de bens. É Ele que nos cura. É Ele que nos abençoa tudo. Então, por que esconder? Ouça, nesta semana é uma semana que você deve orar todos os dias buscando a Deus, honrando e mudando e deixando que Ele lhe mostre alguma coisa que está errada em si. Para que esta semana seja uma semana de pureza, para quando chegarmos a domingo, nós orarmos, agradecermos a Deus, tomarmos a Santa Ceia e dizermos: Senhor, estou contigo sempre e quero estar contigo sempre. É uma semana de engrandecer o nosso Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que nós o amamos e queremos fazer a sua vontade.
Porque Ele nos vai dar mais a nós do que nós alguma vez podemos dar a Ele. Ele ainda agora continua-nos a dar-nos mais a nós do que alguma vez nós podemos dar a Ele. Então façamos esta semana a diferença. Vamos orar esta semana, buscando a Deus de maneira diferente, não para pedir, mas para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para te bendizer. Porque só Tu és grande, só Tu és poderoso, só Tu podes, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer assim: Pai, olá, Senhor. Tu és o meu Pai Celestial. És tudo para mim. Tens feito tantas coisas por mim, me ajudaste tantas vezes. E eu te agradeço por isso, Senhor. Sei que a minha vida ainda não terminou e que há muito mais ainda para fazer. E sei que Tu vais fazer, Senhor. Por isso eu te engrandeço. Por isso eu declaro que Tu és grande, és poderoso, Tu és o Todo-Poderoso. Eu te bendigo, Senhor. Te honro, te exalto. Em nome de Jesus. Que tudo o que eu faça na minha vida te engrandeça. Te honro. Em nome de Jesus. Te peço agora que faças afastar da minha vida todas aquelas situações que nos possa trazer problemas. Pai. Eu sei que há coisas que Tu não podes impedir. Porque Tu queres que venha até nós. A Tua palavra diz que Tu deixaste ter fome para ver o que estava no nosso coração. Mas eu quero orar como Davi: Pai, sonda no meu coração, a ver se haja em mim algum caminho mau. Mostra-me para que eu mude e para que Te agrade em tudo, Senhor, e frutifique em toda a boa obra. Pois eu quebro toda a maldição sobre a minha vida e declaro que Tu és grande, Senhor, e poderoso. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Busca o Senhor esta semana. Exalte o Senhor. Agradeça-o. Glorifique-o. Vai ser uma semana muito boa para si. Creia em mim. Vai ser. Muitas bênçãos em nome de Jesus.